E aí, pessoal, vamos falar de gauchão, porque a gente fala muito fora do campo, mas a gente tem que falar do campo também. E o campo, na verdade, começa a criar uma contagem regressiva e a gente tem as últimas informações sobre como que o gauchão vai recomeçar, qual é a ideia neste momento da federação e, sobretudo, como compor algumas dificuldades que a volta do futebol pode trazer, sobretudo para os clubes do interior. Mas, naturalmente, já existe uma pressão muito forte para o retorno do futebol e essas informações a gente traz a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Como é que a gente pode começar esse conteúdo? A gente precisa começar dizendo o seguinte: Grêmio e Internacional pressionam forte para voltar, para retomar os treinos coletivos. A prefeitura ainda não permite, então eles estão desde lá o início de maio trabalhando fisicamente. Grêmio, Inter, um time lá de Erechim, Ipiranga de Erechim e o São José. Os outros times do gauchão sequer começaram a trabalhar fisicamente. Então tem algumas dificuldades. A partir daí existe a pressão para recomeçar os treinamentos, Grêmio Internacional e São José, sobretudo, aqui em Porto Alegre, muito coordenados, muito montados, estão desenvolvendo seus trabalhos, mas precisam dar um passo à frente. Porque não dá para ficar treinando físico todo o tempo, é preciso também retornar isso. Só que quando a gente não tem a projeção da competição, fica muito complicado. Porque não sabe quando vai jogar, como é que vai explicar isso, é muito chato. E aí o que aconteceu? Naturalmente se volta para a federação para se saber o que tem. E essa é a informação da hora, o que espera e o que a federação está fazendo para esse recomeço do futebol. E as notícias são boas. As notícias são as seguintes. Primeira delas, o Campeonato Gaúcho deve retornar no início da segunda quinzena de julho, antes de agosto, que era uma data mais ou menos prévia. Então, a federação projeta o início do Campeonato Gaúcho, o reinício, o recomeço do Campeonato Gaúcho. Vamos fazer aí 15 de julho. Seria no início da segunda quinzena, aí 17, 18 de julho. Estamos, então, a um pouco mais de 40 dias do reinício dos jogos. Exatamente isso. Nós estamos aqui no início de junho e esse campeonato teria aí um pouco mais de 40 dias para recomeçar. Ou seja, os clubes que não começaram a trabalhar fisicamente precisam voltar a trabalhar, urgentemente. Outra situação e outra informação que é muito legal. A ideia da federação, trabalhar inicialmente, e essa é a tendência, em duas sedes, que seria, em princípio, Porto Alegre e talvez Caxias do Sul, para diminuir o trânsito, para que não tenham tantos deslocamentos e que se possa fazer dentro de uma linha muito mais segura. Esse é o posicionamento e mais ou menos o entendimento da hora no que diz respeito ao retorno do futebol. Lembrando que não tem mais rebaixamento nesse ano, mas com a volta do futebol já se pode projetar, inclusive, o recebimento da parcela que falta ainda dos direitos de TV, o que é muito importante para os clubes, sobretudo aí os clubes do interior naturalmente, mas também para a Grêmio Internacional, que tem aí perto de 3 milhões para receber ainda da televisão. É importante a retomada dos jogos em todos os aspectos. A gente sabe dos riscos e sabe dos protocolos e sabe que se tem que tentar ter risco zero nessas questões. A gente não vai ter risco zero nunca, mas a gente precisa, de certa maneira, começar a fazer essa roda girar. E isso a federação está fazendo, sobretudo em cima já da pressão de Grêmio Internacional, que num primeiro momento os jogadores de Grêmio Internacional não eram muito afeitos ao reinício, e hoje já estão, porque estão vendo esse ótimo trabalho que está sendo desenvolvido para se ter segurança para jogar. Então, essa é a realidade da hora. A federação considera também uma segunda hipótese, que é jogos normais dentro de cada sede, mas até mesmo a federação considera esse um plano mais difícil de executar em razão dessas bandeiras. Lembrando que hoje não existem bandeiras suficientes, as bandeiras não podem e não permitem os jogos ainda. Então isso precisa mudar em 45 dias. Essa é a grande questão. O momento diz isso. Hoje não pode, hoje parece que só em Juí poderia ter jogo, mas a federação espera que o governo do estado e as prefeituras, a partir já desse segundo momento, liberem os jogos, claro que sem torcida, com todos os regulamentos, mas essa é a informação. Segunda quinzena de julho deve recomeçar
e a tendência é que com 2 sedes, Caxias e Porto Alegre. Vamos aguardar, mas parece que as pecinhas estão se colocando e que o futebol vem aí. Essa é uma tendência muito legal e a gente precisa falar sobre isso. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.